Bom dia, quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. Não deixe de fazer a inscrição em nosso canal. É só clicar em inscrição, clicar no sininho, pronto, está feito. É rápido assim? Sim, é muito rápido e fácil e nos ajuda. Convidamos para as nossas lives interativa. Interativa porque você participa ao vivo no chat, fazendo a sua pergunta e o expositor responde a sua pergunta logo após a palestra, em qualquer dos canais parceiros que você estiver assistindo. E mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, parte terceira, o livro é dividido em quatro partes das leis morais, capítulo 12 da perfeição moral, item as paixões. Pergunta 907. Uma vez que o princípio das paixões está na natureza, ele é mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso unido à vontade, pois o princípio das paixões foi dado ao homem para o bem, e elas podem levá-lo a grandes coisas. É o abuso que dele se faz que causa o mal. Então, todos os sentimentos, todas as possibilidades que nós temos é para o nosso bem. Deus não cria nada para que nós venhamos prejudicar. Tudo é para o nosso bem, é para nós utilizarmos para o nosso desenvolvimento. Agora, toda vez que nós partimos para os excessos, seja para qual lado for, nós estamos em desequilíbrio. A virtude está no meio, assim dizem os sábios. Então, vamos procurar ter bom senso, vamos procurar sempre nos colocar em equilíbrio, pois é assim que vamos estar aproveitando todas as possibilidades. Pergunta 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando é dominado e que é perigoso quando é ele que domina. Então, ele coloca aqui o exemplo do cavalo, porque há muito tempo o cavalo foi muito utilizado pelo homem, né, para o seu meio de transporte. Então, se ele deixasse o cavalo dominar, era muito perigoso. Então, enquanto ele estivesse no comando, não, era muito útil. E nós podemos fazer uma comparação com outras possibilidades, né, que a gente tem que estar atento para a gente não cair nesse erro. Reconhecer, então, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que deixas de poder governá-la e tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outro. Eu, quando estava comentando aqui a questão do cavalo, estou me lembrando também do Vitor Hugo. Vitor Hugo, ele colocava que, de vez em quando, nós deveríamos colocar os nossos bens, os nossos pertences, nossas propriedades diante de nós e perguntar assim: quem é dono de quem? Eu sou dono de vocês ou vocês são donos de mim? Porque, às vezes, parece que os nossos pertences que são donos da gente. Então, esse é um caminho para que a gente possa perceber isso, como está indicando aqui os espíritos. Vamos analisar. Os nossos pertences estão nos dominando? Então, vamos rever isso, porque não é assim. Tudo que nós temos é para o nosso utilizar, para nós utilizarmos para o nosso crescimento, e não para colocar empecilhos. Prossegue a resposta. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem. Então, se você não tiver paixão, você não tem energia. Então, ela serve para isso, para aumentar a sua energia. Agora, se ela ficar no excesso, aí vai trazer problema. E eles dizem aqui, e o ajuda ao cumprimento dos desígnios da providência. Mas se em vez de dirigi-las, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos, como nós falamos. E a própria força que em suas mãos podia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Então, o problema está nos excessos e não na,
nas situações onde o Pai nos coloca diante. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Se caímos em erro diante disso, é porque não estamos sabendo utilizar. Aí precisamos reavaliar as nossas atitudes, reavaliar como estamos realizando aquilo, porque tudo que existe é para o nosso bem. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa. E o excesso se torna um mal quando tem, por consequência, um mal qualquer. Tudo em excesso acaba sendo prejuízo. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Então, se aquela paixão está me fazendo me preocupar mais com as coisas materiais, eu preciso reavaliar. Se ela está me fazendo cuidar das coisas materiais, mas visando as coisas espirituais, beleza, ela está nos ajudando, está nos facilitando. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e aproxima-o da perfeição. Então, aproxima a gente da nossa meta, que é a perfeição. Então, temos que fazer essa análise, fazer como Santo Agostinho nos indica, lá na 919, fazer um inventário moral diário e, com esse inventário, identificar o que precisa ser melhorado, identificar aquilo que precisa ser corrigido e partir em ação, usando a técnica dos anônimos, só por hoje. Então, só por hoje eu vou cuidar disso, só por hoje eu vou agir assim. E renova essa proposta a cada dia. E comemore a cada dia ter conquistado um dia, 2 dias, 3 dias. E se porventura tiver uma queda, pede a Deus ajuda e renova a proposta e começa de novo. Então, é isso. Vamos trabalhar mais para a nossa caminhada evolutiva, para o nosso destino. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. E convidamos para os nossos estudos online, às segundas-feiras, 19h30, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Às terças-feiras, 20 horas, Diálogo com as Sombras. E às quintas, 17h30, o Despertar do Espírito. Para participar é só clicar no link. E o link você solicita através dos contatos que está aqui na tela. Convidamos para as nossas reuniões presenciais. O GEALME, que fica na Rua dos Diamantes, 1497, em Rocha Miranda, é terça-feira, 14h30, estudo do Evangelho. Quarta-feira, às 19 horas, exposição do Evangelho e passe. O A Caminho da Luz, que fica na Rua Jurucê 164, Colégio, ambos na cidade do Rio de Janeiro, é terça-feira, 19h30, estudo do Livro dos Espíritos e passe. Quinta-feira, no horário mais longo, estudo do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E domingo, 9 horas, o Evangelho em Família, segundo o Espiritismo. Se você é aqui da cidade do Rio de Janeiro ou dos municípios em derredor, não deixe de conhecer o nosso trabalho e fazer-nos uma visita. Um bom dia a todos e que possamos amanhã dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia.